tecnologia muda a forma de fazer negócios e hábitos de consumo. No plano de fundo está uma economia baseada no compartilhamento entre as pessoas. E mais, veja o que empresas tradicionais têm feito para reagir às novidades do mercado. Hoje é quinta-feira, 26 de maio. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, como você já sabe, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje, Sérgio, nosso foco é mostrar quais os desdobramentos que a entrada de tecnologias digitais tem gerado na economia. E eles são muitos, né, Pablo? Hoje nós vemos a cada vez mais empresas migrarem para o universo online em busca de maior aproximação dos clientes. Sem falar naquelas que já nasceram nesse meio e estão causando reflexos nas formas tradicionais de se fazer negócio. Os exemplos são dos mais variados. Vão desde educação a serviços de entrega baseado em plataformas móveis. Todos esses dispositivos influenciam diretamente a relação que os indivíduos têm com o consumo. Um dos reflexos disso é o crescimento da economia baseada no compartilhamento entre as pessoas. A repercussão disso a gente vê agora na reportagem. Quem vai tirar férias está programando uma viagem com orçamento contado, sabe como é. Horas e horas na internet buscando os melhores preços de passagens e de bons lugares para se hospedar. Nesse processo, pode ser que enquanto navega, você encontre o apartamento do Luiz Fernando, que está disponível em um serviço online para ser locado por temporada. A ideia deste site é permitir que as pessoas ofereçam os próprios imóveis para turistas sem passar por uma imobiliária. Hoje em dia, a tecnologia ela nos propicia uma informação imediata, né? E é o que todo mundo busca hoje em dia, agilidade no processo. Então, o Airbnb, a vantagem dele é que você tem essa agilidade, né? A pessoa ela tem como procurar o imóvel pretendido e dessa forma agiliza no processo de negociação e finalização da locação. Esse tipo de serviço usado pelo Luiz está dentro da proposta da chamada economia colaborativa. Ela consiste na forma como as pessoas fazem negócios a partir de produtos que têm e podem dividir ou otimizar o uso. O principal motor propulsor dessa lógica é o desenvolvimento dos dispositivos digitais. Para este professor, especialista em inovação de mercadorias, a conexão em rede em tempo integral aproxima as pessoas de interesses comuns e diminui os custos de produção. A capacidade positiva é a capacidade que ela tem de não ficar preso a processos rígidos, né, de leis que envolvem questões de ordem tributária. E como ela trabalha de uma forma não convencional, seja através das mídias eletrônicas, né? Ela tem um ganho que ela é rápida, ela flui e ela está num ciclo virtuoso, né? Daquele nicho de colegas ou pessoas que consomem aquele produto. E foi pensando nisso que este motorista viu nos aplicativos que oferecem serviços de transporte privado um mercado em potencial. Boa noite, tudo bom? Rua Gonçalves Dias, 2142. Isso, exatamente. A população, ela se conscientizou de que realmente é uma forma de estar poupando recursos e com isso eles acabam tendo o benefício de ter acesso aos serviços de forma mais barata. Naturalmente cabe ao Estado, né, criar condições para que este microempresário, empreendedor individual, ele passa a deixar de ser aquele empreendedor, né, não oficial, né, e passa a empreender de forma correta, pagando seus impostos. Eu acho que cabe ao Estado prover esse novo momento. Do outro lado dessa relação, as empresas do mercado tradicional buscam formas de conduzirem os negócios para se adequarem à nova realidade. Como faz o William, que é taxista há 30 anos e há 3 passou a responder pedidos a partir de aplicativos criados para táxis convencionais. Hoje a inovação do taxista são os aplicativos, né? Porque hoje em dia ninguém está usando mais pegar táxi na rua, dar sinal. O pessoal prefere pegar o aplicativo que é mais seguro.
que sabe quem vai atender, tem a foto, tem o acompanhamento do carro, né? Onde o carro está, até na casa dele. Para o professor Leonardo, o desafio dos empreendedores está na capacidade de adaptação. Penso eu que qualquer coisa que busque tolir, né, essa capacidade de criação do novo e desenvolvimento é muito mais prejudicial do que a nível de ganho para o Estado. Então, penso eu que é um caminho sem volta, é natural. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma frase antiga, mas é um clichê mais real, né? Que Darwin já falava, não é mais inteligente, nem a mais forte das espécies que sobrevive, mas aquela que está preparada para as mudanças. E uma das dúvidas de quem começa a utilizar serviços como o de aluguel por temporada, mostrado na reportagem, é a segurança. Será que os usuários têm amparo judiciário? E se tratando dos aplicativos de transporte, além da questão da regulamentação, em outros países começaram as discussões sobre a garantia de direitos trabalhistas para os prestadores de serviço. Mas e no meio disso tudo, como ficam aqueles que estão tendo que se reinventar para continuar no mercado? Essas e outras questões serão respondidas hoje pelo professor da PUC Minas, Leonel Melo Filho, que é doutor em novos negócios. E também pelo Cássio Brant, doutor em Direito Privado. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Bem-vindos. Obrigado. Bom, para a gente começar essa nossa conversa, professor Leonel, compartilhamento é uma tendência? Com certeza, né? O que acontece? Foi muito bom as reportagens anteriores mostradas. O compartilhamento permite atender de forma mais precisa às necessidades do consumidor. Porque o consumidor passa a ter muitas opções de escolha. A tecnologia permite isso. A tecnologia permite dar ao consumidor opções diferentes de escolha, flexibilidade em forma de pagamento. Isso permite escolhas mais assertivas. Por exemplo, vocês deram um exemplo de uma tecnologia que permite uma pessoa, durante uma viagem, escolher um local para ficar, que seja na casa de outra pessoa, né, um próximo. Bom, qual a necessidade do consumidor? Ele quer viajar, quer se alocar em um lugar legal, e hoje em dia não quer só ficar em um lugar que permita alguma segurança, algum conforto, quer se relacionar com outras pessoas também. No modelo tradicional, considerado um pouco mais antigo, onde nos hotéis as pessoas se alocavam, hoje continua, claro, mas a interação com as pessoas não é tão fácil. Mas a partir do momento que você tem mais opção, essa opção permite o consumidor fazer escolhas mais assertivas, como hospedar numa casa, onde essa casa permita conhecer novas pessoas, a proximidade perante a lugares que esse consumidor vai visitar pode também ser algum benefício em cima disso, inclusive a parte de custo, né? O custo-benefício que fica mais próximo à sua realidade. Então, de forma bem resumida, a tecnologia permite essa conexão e essa conexão permite mais escolhas, mais poder do consumidor. Então a gente pode relacionar a praticidade com esse conceito de compartilhamento? Perfeito. Praticidade, flexibilidade, atender a qualidade percebida do consumidor quando ele quer escolher onde ele quer ficar. A questão de preço, às vezes ele paga um pouco mais se ficar numa casa que tem um conforto, que tem pessoas que parecem mais com ele em termos de valores, em termos de hábitos e atitudes, que inclusive possa fazer um relacionamento. Então, com certeza, dá mais poder ao cliente. Doutor Cássio, essa forma de fazer negócio baseado no compartilhamento é permitido aqui no Brasil? Todo negócio ele é permitido. O direito ele funciona da seguinte forma: tudo aquilo que não for proibido por lei, ou quando há uma regulamentação, você tem que fazer de acordo com o que as normas dizem, né, que no caso em si não há nenhum problema, porque ninguém proibiu de fazer negócio jurídico pela internet. Se você quiser um local, um imóvel, se quiser fazer uma compra, a liberdade do indivíduo, ele pode fazer qualquer tipo de negócio, não há proibição. Agora, o que você me questionou foi a questão da segurança. O que se hoje exige, tem um decreto que foi colocado para fazer algumas modificações com a defesa do consumidor, a legislação em que trata de toda a relação jurídica, né, do fornecedor de produtos e serviços com o consumidor final. No caso, esse decreto ele veio regulamentar o seguinte: nos casos de sites em que haja qualquer tipo de prestação de serviço ou venda de produtos, que se mostre, né, o CPF da pessoa que é responsável, ou o CNPJ, se for uma empresa, né, uma pessoa jurídica, e colocar ali o endereço físico aonde se encontra e o nome do responsável, para buscar mais garantias, né,
de proteção ao consumidor. Então isso também está relacionado com a questão que a gente levantou antes do aluguel de casas por temporadas, que é uma coisa muito comum na internet. Sim, mas eu tenho que verificar a forma que essa comercialização é feita. É através de um site que intermedia essa negociação? Se for através de um site que intermedia essa negociação, este site também está na cadeia de relação de consumo, como um prestador de serviço. E ele responde solidariamente a este fornecedor de produto ou serviço que está ali anunciando seus produtos. Professor Leonel, agora, as empresas que estão se adequando às novas necessidades do mercado, basta que façam um site e disponibilizem serviços pela internet? Não, fazer o site hoje em dia virou praticamente commodity, né? Hoje em dia você entra numa plataforma online e você faz um site. Pensar no negócio, na cadeia de valor do negócio, ela é fundamental para que tenha sucesso. Não basta desenvolver o site. Como acessar mais rapidamente ao cliente, de forma mais rápida, usando as mídias sociais. Aí entra o que nós chamamos de inbound marketing, né? O marketing digital, marketing de conteúdo, de como identificar o cliente que faz parte do seu nicho de mercado foco, como entender rapidamente a sua necessidade, como oferecer para ele opções que se adequem às suas reais necessidades. Então, apenas um site não é suficiente. Hoje em dia, trabalhar com inteligência no desenvolvimento de mercado e também no desenvolvimento do serviço que acontece por trás do site, né? Quais pessoas que estão trabalhando para a empresa, de que forma que elas se comunicam, que elas se interagem com o cliente, é fundamental para ter sucesso hoje. Muito legal. O papo realmente está muito bom, mas a gente tem que dar uma pausinha para o intervalo, né, Pablo? É isso mesmo, Sérgio. No próximo bloco, vamos ver alguns exemplos de empresas que surgiram através de aplicativos móveis. Já já, não saia daí. Estamos de volta com o Espaço PUC. No quadro Repórter PUC de hoje, nós estamos falando sobre a influência da tecnologia na economia. É isso mesmo, Sérgio. É a Isabela Lima, companheira aqui da PUC TV, quando descobriu o assunto do programa de hoje, mandou um depoimento contando a experiência dela como empreendedora. Vamos ver? Ei, Pablo, é isso mesmo. Além de estudante de jornalismo, eu também tenho uma marca de acessórios, se chama Bour Store, e eu trabalho com mais uma sócia exclusivamente através da internet. Bom, eu acho que nessa era de falta de tempo é a melhor solução que tem. Eu posso falar isso diretamente porque as coisas vêm caminhando dessa forma. Inicialmente, a gente trabalhava somente com Instagram e Facebook. Todas as postagens eram feitas dos nossos acessórios, com valor, identificação das peças e o nosso contato através do WhatsApp. Então, a partir disso, a gente tinha um contato com o cliente, a gente mesmo fazia as entregas, se necessário um motoboy, mas enfim, o relacionamento era sempre esse, Instagram, WhatsApp, vendas. Aí depois a gente sentiu isso recentemente, a necessidade da gente expandir, porque existe uma perda de tempo considerável entre essa relação, então a gente está montando o nosso site e a ideia é justamente fazer com que a gente não precise perder mais esse tempo de intermediação entre cliente e empresa. Então, eles entram diretamente no site, eles conseguem fazer as próprias compras com cartão de crédito, isso facilita também. E as compras chegam diretamente pelo correio. E eu acho que isso tem ajudado a vida de todo mundo, não só da gente, mas também de quem compra. Eu acho que fica eles têm uma liberdade maior, perde-se menos tempo, e eles não precisam desse comprometimento com a gente para decidir se quer uma peça ou não. Deixa no carrinho, pensa, repensa, divide no cartão. Enfim, vem facilitado bastante e eu acho que tem tudo para dar certo. Legal. Professor Leonel, como o senhor avalia a iniciativa como essa da Isabela? Eu acho, como eu sou um empresário muito feliz e entusiasta das novas mídias, eu acho fantástico. O que a internet, a forma de comunicação com o público tem permitido às empresas a empreender é de uma forma fantástica. Antigamente nós não tínhamos essa opção, né? Há 15, 20 anos atrás as pessoas, os estudantes não tinham a opção de empreender, tinham a opção de empreender, mas não de uma forma mais tangível como hoje em dia. Então a internet permite rapidamente você desenvolver um negócio, lançar um negócio, conectar com o cliente.
E o que a Isabela relatou aí é de forma muito interessante. Ela começou primeiro pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, começou a conhecer os seus clientes e percebeu a necessidade de montar um site. Algumas empresas fazem o contrário, começam pelo site e vão atrás de uma mídia social. Nós temos percebido um fator de sucesso é utilizar os dois. Tem alguns negócios que nós temos participado e desenvolvido, por exemplo, é um negócio chamado Felicitos, que é um sistema, uma plataforma para promover, para oferecer sites para eventos sociais. Casamento, formatura, e nós utilizamos as duas plataformas. Então, como uma sugestão para a Isabela, também ela quer ver o programa, é para não parar com o Facebook e com o Instagram. Pelo contrário, usar como ferramenta para trazer rapidamente as pessoas para o seu site, para que ela possa faturar e assim que o negócio ir para frente. E essas ferramentas, as mídias sociais, aparentemente parece simples, mas existe todo um conhecimento por trás de como trabalhar esse marketing. Né? Em que horário que eu vou fazer uma postagem que chama mais atenção para o meu site? Por exemplo, postagens sobre alguma coisa relacionada à alimentação próximo do horário de almoço, as pessoas na hora do almoço entram, já chamam mais atenção. Putz, eu vou entrar aqui para saber o que está falando. Vinculado ao seu negócio, que pode ser de várias formas, né? Então, o horário, que tipo de cliente que entra, que horário no momento, que tipo de promoção que você coloca, faz toda a diferença para fazer a interligação entre a mídia social e o seu site. Bom, uma verdadeira estratégia de comunicação, né? Professor Cássio, vamos falar agora sobre a ótica de quem consome esse tipo de serviço. O que essas pessoas devem fazer para se resguardarem? Primeiramente, a gente, quando faz compra num site da internet, a gente deve verificar primeiro a procedência e a confiança daquele site. Você ali não tem quase absolutamente nenhuma informação, nenhuma referência. Então, passa-se ali ser uma questão estranha. Então, a questão, como eu havia falado, do decreto que regula a relação de consumo, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ele prevê, né, como eu havia dito, que ele tem que colocar quem é o responsável, qual o CPF, o CNPJ e a localidade, o local físico aonde aquela pessoa se encontra. Então são umas das referências que a pessoa deve visualizar ali para ter uma confiança, porque no meio intangível, né, que você está ali, muitas vezes você não sabe com quem você está negociando. Né? Pode ser que a pessoa nem entregue esse tipo de produto. Né? E aí você depois, para acionar judicialmente ou buscar o ressarcimento, fica mais difícil, né? Você não sabendo aonde se encontra aquela pessoa que é o responsável pela situação inteira. Doutor Cássio, um dos aplicativos e serviços que mais tem chamado a atenção são aqueles que oferecem serviço de transporte privado. Como que a legislação brasileira vê esse tipo de serviço hoje? Bom, a questão, provavelmente, né, que está sendo debatida é a questão do Uber. Se teria validade, se seria, né, um serviço que estaria regulamentado. A questão é o seguinte, o transporte público ele é regulamentado, né, pelo município, o qual dá concessões para que determinadas pessoas possam exercer, que pertence ao poder público a questão do transporte. Veio uma lei, em 2012, uma lei que trata da mobilidade urbana. E ali num dispositivo, ela fala em algumas possibilidades de haver o transporte por meio privado. E aí é a defesa em que se está sendo feita em relação aos casos do Uber. Em Belo Horizonte esse ano, o decreto 10.900, que entrou em vigor em janeiro, ele previa uma multa de R$30 mil para aquelas pessoas que forem pegos, né, pela BH Trans e que não estejam regulamentados para exercer essa atividade. Então veja bem, tratando do Uber, se alguém, a BH Trans parasse, alguém que estivesse sobre o Uber, tecnicamente ela teria que ser multada numa multa de R$30 mil. Então, houve uma ação a qual está sendo tramitada na Justiça e que pediu uma liminar para que essa legislação ainda não seja, na situação do Uber, ela ainda não seja aplicada. Então está em discussão judicial. Ele foi recorrida, está na segunda instância do Tribunal de Justiça. Então, por enquanto, através dessa liminar, o serviço do Uber está funcionando.
Bom, professor Leonel, a gente separou aqui um outro ponto, que uma das questões levantadas, né, em relação a esse compartilhamento de pessoa para pessoa é a falta de tributação sobre os serviços oferecidos, que pode causar, né, uma concorrência desleal. O que o senhor acha que pode ser feito para que isso não se torne prejudicial? Bom, existe tributação sim, né? Eu não sou especialista na área tributária, peço ajuda ao professor Cássio aqui. Bom, os serviços são tributados, existem formas de tributação de serviço, né? Você paga um ISS-QN, né? Imposto de renda e tal, então não vejo isso como uma concorrência desleal, não. É uma forma de trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais moderna. Eu acredito que nós estamos num momento de transição na economia, da forma de trabalho. E esse momento de transição não tem como não causar conflitos entre as partes interessadas, especialmente quando existe uma grandes empresas, já um status no mercado, e quando percebem que estão sendo ameaçadas com novas formas de serviços, de trabalho, começam a criar meios de evitar esse serviço, ou esse novo concorrente, novo entrante no mercado. Mas especificamente com a parte de tributação, a legislação brasileira tem avançado bastante nisso. Hoje os serviços de internet têm que ser tributados perante a lei, e eu acho isso normal no mercado, está em transformação constante. O senhor concorda? Sim. Na verdade, o que há é uma economia informal, né, dessas pessoas que trabalham na internet sem buscar uma regulamentação. Na verdade, eles trabalham e funcionam como empresas. Então, pegando o caso da Isabela, hoje ela ainda disse que tinha uma sócia, não é isso, me parece? Então, ela tem uma sociedade. Ela funciona como empresa, só que está exercendo a atividade de uma forma irregular. Então, ela teria que ter um registro dessa empresa, né, na junta comercial, ela optar pelo tipo de tributação e, a partir daí, assumir as responsabilidades da atividade que ela exerce. Doutor Cássio, o senhor comentou um pouco sobre a regularização desse serviço. Nos Estados Unidos hoje tem sido discutido um pouco sobre a falta de direitos trabalhistas para os motoristas do Uber. O senhor acha que é válida essa discussão? Nos Estados Unidos, o que eles alegam é o seguinte, que pelo uso, né, do veículo há um desgaste e o Uber teria que repor esse desgaste, e eles entendem ali que havia um vínculo trabalhista. Nós temos que olhar em termos do nosso país. Nós temos a nossa legislação, que é a CLT, e lá, para ter uma relação em que dá um vínculo trabalhista, preciso de 3 pilares. Primeiro, subordinação. Segundo, remuneração. E terceiro, que seja uma atividade não eventual. Essas 3 são as características de um vínculo trabalhista. No caso do Uber, o que não caracteriza, eu vejo a questão da subordinação. Ali é mais uma atividade de parceria que uma atividade em que ele há um chefe, uma subordinação em relação ao intermediador desse serviço. Então, não vejo, no meu entendimento, que seja uma relação de trabalho, mas sim de parceria. Bom, e a gente vai encaminhando para o fim do nosso bate-papo. Então, por isso, professor Leonel, eu gostaria que o senhor comentasse, né, deixasse até algumas dicas, o que essas empresas devem fazer para que esses dispositivos digitais não se tornem um problema, uma dor de cabeça, né? Uhum. Essa é uma pergunta muito atual e muito importante. Não tem como, gente. As empresas tradicionais, em função, isso inclui os taxistas, que viraram um formato tradicional de transporte público, eles precisam se atualizar rapidamente. Eles precisam criar mecanismos de aumentar flexibilidade. Não adianta lutar contra o Uber agora, é enxugar gelo, daqui a pouco vem outro aplicativo. Por quê? Porque a necessidade no mercado existe. E um outro serviço que entrou no mercado agora, por meio dos aplicativos, consegue atender essa necessidade específica. Exemplo do Uber, consegue atender um serviço com mais qualidade, na hora que o cliente quer, no momento que ele quer, carros mais modernos, atuais. Os taxistas, em especial nesse caso, deveriam escutar a voz do povo e se adequar a essa realidade. As grandes empresas, né, de hotéis, etc., precisam adaptar a realidade também desse compartilhamento de estadia. Não adianta, né? Como que elas podem desenvolver novos serviços de maior valor agregado, absorver a tecnologia ao seu favor, serem flexíveis e rápidas na resposta do cliente? Eu acho que isso fica a dica, né? Não adianta lutar com tecnologia.
e sim trazer tecnologia ao seu favor. Tentar aproximar, né? Ótimos esclarecimentos, né, Pablo? Com certeza. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no Espaço PUC. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, mas antes de finalizar o programa de hoje, a gente vai voltar agora a conversar com a Isabela Lima, lá da redação da PUC TV, porque ela vai contar os destaques do Espaço PUC, do Espaço CUT pra gente. Boa tarde, Isabela. Oi, Pablo. Oi, Sérgio. É isso mesmo, o programa de amanhã tá imperdível. A partir das 4h30, a gente tem a pequena grande cantora Iris Pereira, aquela que participou do The Voice Kids e vai dar um show de simpatia aqui com a gente. Não perca a partir das 4h30. É isso aí, obrigado, Isabela. Recado dado, Espaço CUT amanhã às 4h30 da tarde, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde também e espero por você. E você pode participar da nossa programação enviando e-mail através do Espaço PUC, @pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Gostou do programa de hoje? Eu tenho alguma sugestão de pauta? Manda pra gente. Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC pra você. Até lá!